depois. Né? Certo. Felipe pode ficar em off, sim. Tá certo? Também. Obrigado, que você coordena amanhã e a gente faz essa troca. Aqui já está geral. Começamos a transmissão, então ótimo. Vamos lá. Eu vou falar muito rapidamente para poder dar tempo, porque eu já estou preocupado, né? Já começamos. Primeiro, estamos iniciando hoje a abertura de um webinário, né, chamado Desejo de Poder, que na verdade é uma nova versão de uma prática que o MEL, que é o Movimento do Espírito Lilás, faz há muitos anos, desde 2010. Só que esse ano, com essa formulação, até por causa da pandemia, a gente teve que fazer um webinário, né? Como a gente tem chamado agora, já que seminário não pode. Mas mantém-se o sentido geral, que é discutir a pauta LGBT, que é discutir a garantia de direitos, que é discutir a representatividade, as pautas, né, LGBTs. Então, nesse sentido, nós estamos garantindo a continuidade de uma tradição importante no momento em que, né, lutar por direitos é parte fundamental da resistência e do que a gente precisa fazer hoje. Né? Então, essa consciência a gente tem e esse webinário pretende expressar isso. E, para isso, nós temos aqui, né, vai ter os debatedores, mas nós temos a honra de abrir esse webinário com o excelentíssimo senador da República, né, Fabiano Contarato, que, vou confessar, sinto-me profundamente representado por Vossa Senhoria, tá certo? Foi uma imensa alegria saber de sua eleição, saiba disso. Então, é isso, muito bem-vindo, a palavra é sua, temos 20 minutos, depois a gente abre para o debate, tá bom? Obrigado. Obrigado, boa noite a todos e todas e todes. Eu queria, assim, falar que eu estou muito feliz com esse encontro e espero, como eu falei mesmo, terminando essa pandemia, nós podemos marcar um encontro. Eu faço questão de ir até a Universidade Federal do Paraíba para dar um abraço e me colocar à disposição. E aqui eu quero mandar um beijo para todos os alunos e alunas que estão aí nos acompanhando, as pessoas, falar da minha gratidão com você, professor Eduardo, com a professora Glória, com o professor Felipe, com o procurador José Godoy, que eu vou falar um pouco acho que tudo parte da Constituição Federal. É isso que eu quero começar falando. Né? Nós sabemos que nós temos uma Carta Constitucional que tem como abre alas, vamos dizer assim, no artigo 5º, a premissa de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, do gênero, de ser idoso ou deficiente. Mas será que, efetivamente, nós vivemos num Estado democrático de direito em que todos somos iguais perante a lei? Acho que é isso que eu tento sempre me questionar. Eu tenho certeza que não. Eu estive, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e dos 24 deputados que temos lá, todos homens, nenhuma mulher. Quem dirá da população LGBTQIA+. Então, isso é uma violência simbólica, porque esse preconceito ele é estrutural. Esse preconceito ele é estrutural, eu não tenho dúvida disso, porque 52% da população brasileira é do gênero feminino. Então, como pode uma assembleia só composta por homens? E não vamos longe. Eu estive também em Salvador, mais de 83% da população de Salvador é composta por pretos e pardos, e nunca elegeu um prefeito negro. Então, isso também chama a minha atenção. Dos 3 poderes que nós temos, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então, essa reflexão que eu sempre faço na minha vida. E aqui eu quero fazer um depoimento pessoal meu, porque eu acho que uma das grandes virtudes no ser humano, uma das maiores virtudes para mim no ser humano é a humildade. E um dos piores pecados para mim é a vaidade. Mas a gente tem que ter gratidão. E eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui, se não fosse os LGBTs que pagaram com sua própria vida, que não estão mais aqui, que pagaram com sua integridade física, com sua moral,
que foram humilhados, subjugados. As pessoas, elas têm para onde voltar, com todo respeito, o deficiente, o negro, todos voltam, mas a população LGBTQIA+, quando ela não tem para onde voltar, e quando esse acolhimento não acontece nem dentro da própria casa, isso é muito grave. Então, se eu puder tocar no coração de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, para falar, olha, ame incondicionalmente o seu filho, ame incondicionalmente a sua filha. Eu acho que é isso que é o meu grande objetivo. E eu sempre me questionei assim, porque, quando eu falo nessa gratidão, né? Porque para que nós tivéssemos todos esses espaços, muitas pessoas que tiveram ali o ativismo estão aí no esquecimento ou morreram e estão lançados à própria sorte. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Porque para um jovem hoje da população LGBTQIA+, já é difícil, ainda sofre preconceito, ainda tem uma série de formas de violência. Você imagine em tempos pretéritos, né? Eu tenho 54 anos, eu confesso para vocês que eu tinha, assim, nasci numa família conservadora, católica, patriarcal, 6 filhos, e eu sou o mais novo. Então, eu lembro que eu ia para a igreja, chorava, ajoelhava, rezando, pedindo para que mudasse aquele sentimento em mim. Isso é uma violência. Eu só fui me permitir ter um relacionamento homoafetivo aos 27 anos, 26 para 27 anos. E a gente se cobra muito, porque parece que para você, entre aspas, ser aceito, você tem que ser o melhor. Então, eu me anulava efetivamente e me dedicava aos estudos. Então, enquanto que as pessoas faziam, eu estava lá, porque era a minha forma de viver e de trabalhar aquele conflito. Então, isso é muito significativo. E quis Deus que eu exercesse 2 profissões que, para mim, são missões, 2 profissões extremamente, com todo respeito, preconceituosas. Eu sou delegado de polícia, passei no primeiro concurso, em primeiro lugar, feito na época na USP, e no primeiro concurso que teve no Estado do Espírito Santo para delegado de polícia, e que é uma função extremamente preconceituosa, machista. E depois eu sou professor na universidade, na qual eu me formei no curso de graduação em Direito. E o curso de graduação em Direito é extremamente positivista, napoleônico, convicto. É totalmente diferente você ser professor na graduação no curso de Direito e você sendo LGBTQIA+, e você sendo de outros cursos da área de humanas. Então, isso também tem um simbolismo, né? Porque você tem aquele conceito de família, de estar... Quer dizer, você pensar fora daquela caixa, você falar, olha, existe algo maior, né? Porque nós estamos falando, quando se fala em Constituição Federal, mas nenhum ordenamento jurídico ele se sedimenta e se solidifica se não for feito em cima de um terreno ético e moral. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um governo, por exemplo, que fala assim, vamos tirar verba dos cursos de filosofia, sociologia, antropologia, porque não dá retorno. Parece que nós estamos voltando na era medieval. E isso é muito preocupante. Parece que você tem um sistema de hierarquização na própria educação. E eu não seria nada, a minha formação é no direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse me debruçado na história, se eu não tivesse lido Locke, Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes, enfim, Michel Foucault. Você tem ali, é isso que vai te dar um embasamento que vai se sedimentar. Então, analisar que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, no qual tem como premissa o princípio da igualdade, e que essa igualdade está longe de existir. E esse eu acho que é o nosso grande desafio, é você ter um comportamento de resistência, mas também ser mais proativo. Eu acho que nós temos que ser mais proativos. E quando você vem ali, você verifica que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está lá expresso que a República Federativa do Brasil tem como um dos fundamentos promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. É muito claro
contra fatos não há argumentos, está ali, está evidenciado, está claro esse ordenamento. Então, nossa Carta Constitucional, nós temos que estar defendendo ela diuturnamente. Nós temos que ter como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos que estar defendendo a democracia a todo momento, porque é muito fácil você defender ditadura em plena democracia. Agora, difícil mesmo é você defender democracia estando numa ditadura. E isso tem que ser dito, isso as pessoas têm que entender. É necessário que a gente entenda, como Platão falava que a sabedoria está na repetição, eu acho que é isso, tem que estar sendo repetido mesmo, mas no fortalecimento das instituições, na harmonização dos poderes, mas que nós temos que estar fortalecendo isso. E teve um grande, me perdoe, mas nesse atual governo, e aí preservando o princípio da impessoalidade, não quero falar de A, B ou C, e nem uma fala de um senador que é do partido A, B ou C. Eu sou um eterno defensor da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Então, nós temos que entender que nós vivemos nessa democracia que vira e mexe e está sendo vilipendiada, atacada. E isso é muito sério. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas eles têm que ter uma interligação no sentido positivo para dar uma resposta à população, porque todo poder emana do povo. Eu não fui eleito, eu nunca fui político. Esse é o meu primeiro mandato. Então, eu tenho, como eu falei, eu tenho como missão duas profissões, que é ser servidor público, e que hoje eu quero parabenizar todos os servidores públicos, e enquanto estão sendo também criminalizados, isso tem que ser também dito, porque você falar, ser ouvido, rotulado como parasita, nós não estamos querendo ver quem é que está lá no posto de saúde, quem está lá na escola, quem está nas delegacias, na rua, fazendo policiamento, enfim, o serviço público é isso, esse munus público. Então, eu quero parabenizar todos os servidores públicos, mas deixar claro, e aqui fazer uma reflexão também, e aí eu fazendo uma meia-culpa, ou ela inteira, do Congresso Nacional, porque esse ano, no Dia do Orgulho LGBT, nós conseguimos projetar as cores do orgulho LGBT no Congresso Nacional. Isso, para mim, foi de grande significado. Por quê? Porque nesse governo, você fazer isso entrando num espaço que sistematicamente nega direitos à população LGBTQIA+. Sistematicamente nega, porque todos os direitos que nós alcançamos se deram pela via do Poder Judiciário. Nenhum deles se deu pela via adequada, que é o processo legislativo. Porque o Congresso Nacional se apequena, se intimida, se acovarda diante dessas pautas, e aí entra em cena uma representatividade que não é da grande massa da população brasileira. Então, você vê que nós conseguimos ter todos os avanços e direitos conquistados, seja ele... Primeiro, nós tivemos aí um avanço da Organização Mundial da Saúde, que em 90 excluiu a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. Depois, em 99, o Conselho Federal de Psicologia fala que não é doença e não é nem distúrbio, nem perversão. E aí foram vindo as conquistas da população, o direito previdenciário, direito de declaração de imposto de renda em conjunto, direito de você receber pensão por morte, ou auxílio doença, ou auxílio invalidez. Você teve ali o reconhecimento da união estável, a possibilidade de adoção, o casamento. Então, quer dizer, foi uma série de direitos que nós conseguimos. O nome social, a adoção do nome social e, mais recentemente, a equiparação da homofobia com o racismo, que é um dos únicos crimes inafiançáveis e imprescritíveis expressos na Constituição Federal. Então, quer dizer, nós conseguimos também isso, e só agora o direito de doar sangue, que eu tive que entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, porque a Anvisa não queria acatar a decisão do Supremo, e que, graças a Deus, agora conseguimos. Então, isso, e todos esses direitos que nós conseguimos. É por isso que eu fiz, nas sabatinas que eu participo, como titular, por exemplo, da Comissão de Constituição e Justiça, eu faço questão de estar sempre indagando, olha, como que ficam esses direitos?
Porque hoje você tem uma composição no Supremo Tribunal Federal, amanhã pode ter outra. Por isso que eu acho que o Congresso ele está extremamente, ele tem que fazer essa autoavaliação da sua meia culpa ou ela inteira, no sentido de que ele não está garantindo, não está dando a garantia expressa na Constituição Federal quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. E nós temos que também entender, eu tenho pesquisa que 38% das empresas brasileiras, elas não contratariam pessoas LGBTQIA+, em cargos de chefia. Quer dizer, quase 40%. E você tem, assim, num estudo que foi feito em 71 países de homicídio de transgêneros, o Brasil absorve 52% desses homicídios. Você vê que o Estado brasileiro ele não tem nenhuma estatística para falar sobre a violência. Eu tive que entrar agora com um projeto de lei até para a população de rua, porque na população de rua não entra no IBGE. Olha que absurdo que nós tivemos. Então, o que eu estou querendo demonstrar com essa minha fala é que, além de nós, existem outros tantos quantos. Nós temos uma dívida eterna com as mulheres, que só em 1932 conseguiram o direito ao voto. Só em 1932. A mulher, até pouco tempo, antes da reforma do Código Civil, ela era considerada semi-incapaz. A mulher, quando teve direito à licença maternidade, as empresas começaram a não contratar ou exigir atestado de esterilidade. Nós temos uma dívida eterna com os negros. Nós temos uma dívida eterna com os índios que estão sendo dizimados, com os povos originários, com as comunidades quilombolas. Nós temos uma dívida com todos os pobres, porque nós temos 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza. Agora, nós temos uma política governamental direcionada a banqueiros. Por exemplo, no início desse ano, o governo federal fez um aporte de 1,2 trilhões de reais para os bancos, em plena pandemia. Agora, hoje, graças a Deus, eu estava entrando com um projeto de decreto legislativo que ele ia privatizar as unidades básicas de saúde do Sistema Único de Saúde, e autorizar por decreto, aí ele voltou atrás. Então, nós temos que estar vigilantes, mas também proativos com relação a essas garantias. E aqui, quando eu falo que o Congresso Nacional ele tem que dar uma demonstração e materializar esses direitos expressos na Constituição, porque não pode simplesmente estar no texto da Carta Constitucional deitado eternamente em berço esplêndido. É preciso ganhar vida. E aqui eu também quero fazer uma outra reflexão, quando eu falei, só para concluir, quando eu falei da família acolher o LGBTQIA+. Eu lembro que durante muito tempo eu ouvi na minha vida assim, o Fabiano Contarato, ele é muito inteligente. Eu ouvi isso, não que eu seja, longe de mim, mas eu ouvi isso. Ele é muito inteligente, mas ele é gay. Isso doía muito em mim. Isso doía muito porque isso me cobrava como se eu tivesse que ter uma aceitação. E nós não precisamos de aceitação. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos de difundir mais o amor. E isso é para qualquer pessoa, independente do gênero. A orientação sexual não define caráter. O que define caráter é o seu comportamento ético e moral. É isso que define o seu caráter. A ocasião não faz o ladrão. Ela revela o ladrão. É isso que tem que ser dito a todo momento. Então, até essa aceitação, ela é questionável, ela é mascarada. Que é muito comum eu ouvir assim, que legal, sua família te aceita. Eu ficava assim, meu Deus, primeiro, me aceita? Mas eu falo assim, quando você é um LGBTQIA, mas com autonomia financeira, com independência, é totalmente diferente. Agora, o grande percentual dessa população não tem oportunidade de emprego, não tem oportunidade de educação pública de qualidade, não tem saúde pública de qualidade, e são humilhados, subjugados, sofrem diuturnamente nos espaços públicos e internamente, às vezes, na própria família. Então, até essa aceitação, ela é mascarada, ela não é verdadeira, ela não é sincera, porque é uma aceitação que vem em cima do que você tem
do qual status, do qual cargo que você ocupa, e assim sucessivamente. E isso é muito sério, isso é muito revoltante até, mas eu acho que isso eu tenho certeza que isso me motiva a estar no Senado, persistindo, defendendo esses princípios que, para mim, são sagrados, que estão elencados na Constituição Federal, seja os expressos no artigo 5º e 6º, como direitos sociais, no artigo 6º, mas também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que nós temos que sempre estar aqui lutando. Eu tenho muito orgulho de falar também que eu faço parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos, representando o Senado, e estou lá também numa luta, num trabalho, assim, dioturno de que está sendo, assim, uma criminalização de conselhos, né? Criminaliza ONGs, é um comportamento totalmente antidemocrático. Então, eu quero pedir perdão pelo meu desabafo nesse aspecto, mas fiz questão de falar um pouco dessa minha vida pessoal, e que eu demorei muito a me candidatar, porque hoje eu falo assim para todo mundo, olha, entre num partido político, ocupe esse espaço, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. A população, em 2018, ela deu um recado muito forte. Ela estava cansada com os mesmos resultados. A população está começando a entender que o voto, a maior demonstração do sufrágio universal exteriorizado pelo voto, o voto tem um preço muito, muito forte. É com o voto que nós vamos lutar por um sistema único de saúde bom, que nós vamos lutar por uma saúde pública eficiente, por uma educação pública de qualidade. É com voto que nós vamos reduzir a carga tributária. É com voto que nós vamos instituir um imposto sobre grandes fortunas. É com voto que nós vamos taxar dividendos. É com voto que nós vamos estabelecer a alíquota maior para quem ganha mais. É com voto que nós vamos reduzir a desigualdade social. É com voto que nós vamos gerar emprego e renda. É isso, como eu, em sala de aula, eu olhava nos olhos daqueles jovens, daquelas jovens, e via um brilho, a vontade de mudar, transformar o mundo. Então, eu acho assim, mas também não basta. Então, hoje eu faço esse apelo, eu falo assim, olha, eu demorei demais. Eu lembro que quando eu sempre relutava e falava assim, não, eu não vou ser candidato, me misturar nesse meio, e falava assim. E eu lembro que quando eu fui falar isso para minha família falou assim, pelo amor de Deus, você vai se misturar com esse bando de... Aí falou um palavrão lá. E eu fiquei muito triste e falei, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar. Porque se vocês me conhecem, eu não posso concorrer, mas vocês perpetuam quem está ali por profissão e faz da política uma profissão e não luta ela, não demonstra, não efetiva ela como um bem-estar de todos, garantindo essa sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E aí, para minha grata surpresa, e aqui eu quero agradecer a população do Espírito Santo, a população capixaba, que entendeu que a orientação sexual não define o caráter, que entendeu efetivamente que nós temos que ter pessoas que representam e defendam a Constituição Federal. Então, eu quero agradecer e falar para vocês, se deixem envolver, entrem nesses espaços, entrem no partido político, se candidatem, aí os estudantes, os jovens, toda e qualquer pessoa, independente do partido, você luta, vai, alcance esse espaço. É aquilo que Martin Luther King disse, que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Não podemos ser omissos. Nós temos que exercer esse direito de cidadania, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas sim transformá-la. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, como a gente tem pouco tempo, mas eu quero registrar algo que na pressa eu terminei esquecendo de avisar. O webinário historicamente do MEL, mas esse ano ele está sendo feito conjuntamente com o Núcleo de Cidadania, né, e Direitos Humanos da UFPB, correto? Do qual o GT é par, do qual eu e a professora Glória somos parte. E aqui está presente a nossa atual coordenadora, que muito nos honra com sua presença, a professora
Lídia Calaça, está aqui mais uma debatedora para essa nossa discussão, que vou já afirmando minha parte profundamente prazerosa, gostei muito de suas palavras, mas vamos então, né, seguir como a gente tinha programado. No debate a gente vai fazer pelas representações que nós temos localmente, certo? Aqui estão presentes a Aniele Mirtes, que é representante do movimento LGBTQIA+, aqui da Paraíba, ela é do grupo de mulheres lésbicas e Maria Quitéria, e claro, você complementar a sua apresentação, a autonomeação faz parte dos direitos fundamentais hoje, né? A autodeterminação e a autonomeação é algo que a gente, ao invés de estar falando pelos outros, né, que a gente se fale, né, pelo o próprio sujeito possa expressar-se. Então é isso, ela seria, e em seguida a gente passa para o Fernando, depois a professora Suelídia e o Zé Godoy por último. Correto? Estamos entendidos na ordem. Então, Daniele, por favor, suas considerações, sua questão, esteja à vontade. Temos aí 2 minutinhos. Obrigada, professor Eduardo. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me escutando bem? É legal, porque eu estou escutando, cortando um pouco a fala do Eduardo, mas vou seguir tranquilamente. Ao senador Contarato, boa noite. Gratidão imensa pela sua disponibilidade, né? Preciso, antes de qualquer coisa, dizer que é um orgulho enorme, e uma das coisas que me motivou a estar no partido que nós estamos hoje foi a sua presença, e é a sua presença, a sua história, a sua militância e o seu desempenho enquanto parlamentar. Quero saudar toda a equipe do Núcleo de Cidadania de Direitos Humanos da UFPB, na pessoa do professor Eduardo Guimarães, o nosso ícone, o nosso baluarte do movimento LGBT aqui na Paraíba, o querido Fernando Luiz, que é gerente de direitos executivos de direitos LGBT no estado da Paraíba, até poucos meses atrás, meu companheiro de trabalho nas funções que exercia, o doutor José Godoy também, que é sempre um parceiro nas nossas causas, e não posso deixar de cumprimentar os queridos e queridas companheiros e companheiras de luta dos movimentos LGBT daqui da nossa cidade de João Pessoa, o grupo de mulheres lésbicas e bissexuais Maria Quitéria, a qual eu pertenço, MEL, Arte Gay, Astrapa, Movibi, Petris e Grupo Diversidade. Então, eu não poderia deixar de citar esses queridos e queridas companheiros. O Felipe, que há pouco estava conosco, também é uma das fortes representações na nossa cidade. E se hoje eu estou aqui, como tantos outros estão nessa caminhada em João Pessoa, é graças a essas pessoas desses movimentos que nos abriram caminho. Então, senador Fabiano Contarato, nesse seu primeiro momento eu já fui tão contemplada pelas suas falas, porém, para nós, né, e aí eu vou falar do meu lugar de fala enquanto mulher lésbica e que convivo com outras mulheres, eu observei há algum tempo atrás, sobretudo lá no mês do Orgulho LGBT, e você falou nas suas redes sociais que a maioria dos direitos para a população LGBT foram concedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma fala que me comoveu, mas ao mesmo tempo que me fez refletir muito sobre de onde estão vindo os nossos direitos, né? Hoje nós temos um contexto de famílias LGBT cada vez mais presente e crescente em nossa sociedade. Porém, o direito à maternância e paternância LGBT ainda é um tema que requer nossa atenção e muita luta, né? Sobretudo no sentido não só da adoção, mas também de direitos de reprodução, entre outros temas. Como comprovação disso também, nós temos essa comprovação da falta de pertencimento das nossas famílias LGBTs. Vemos isso porque elas não estão contempladas nem no ECA e nem no Estatuto das Famílias, né? E aí eu fico refletindo e gostaria de ouvi-lo, quais perspectivas podemos ter sobre esses temas, e será que nós conseguiremos alguma garantia de direitos por meio do parlamento, ou vamos sempre ter que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para atingirmos e conquistar os nossos direitos? Muito obrigada.
Eu já respondo? Posso responder ou não? Posso responder? Bem, já posso responder? Bem, você prefere responder de um para um ou a gente faz o conjunto e você responde na sequência. Você fica à vontade mesmo. Não tem problema. Então tá. Não, eu vou ser bem objetivo e responder para ela logo, porque aí, senão, no final fica muito ruim para lembrar. Obrigado, Aniele, e você está coberta de razão, e aquela crítica que eu fiz, que todos esses direitos alcançados pela população LGBTQIA+, se deram por decisão judicial, pela via do Poder Judiciário. Ela não se deu pela via do Poder Legislativo. E isso aquilo que eu falei da modificação da composição do Congresso Nacional, também tem uma outra coisa que eu observei nesse pouco tempo que eu estou no Senado. Não basta você ser novo na política se você se deixa contaminar com a prática da velha política. Porque você não está nem trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, eu vejo que tem muitos colegas senadores que também se deixam contaminar com a prática da velha política. Por quê? Porque eles ficam preocupados com a base eleitoral deles. E é isso que é muito grave. Então, eles não querem enfrentar, vamos dizer assim, se debruçar sobre esses temas que já estão mais que pacificados. Porque o que o Supremo Tribunal está fazendo é simplesmente reconhecer esses direitos que já estão na Carta Constitucional. É isso que nós temos que entender. Então, eu acho assim, nós temos que ser atentos, vigilantes, mas também proativos. Eu acho que nós temos que ter, mas também saber, Aniele, o momento exato para, por exemplo, agir. Porque nós temos que entender que nós temos atualmente um chefe do executivo e um Congresso Nacional com um perfil sociológico, vamos dizer assim. E nós temos, será que esse é o melhor momento para avançar? Porque não adianta você passa para uma comissão, aprova no Senado, vai para a Câmara e depois vai e veta. Então, acho que tudo tem que saber assim, qual o melhor momento para você sentir isso. Eu tenho observado que eu tenho conquistado um respeito muito grande, que é diferente de intimidação. Respeito para intimidação são coisas totalmente antagônicas dentro do Senado Federal. Então, eu vejo assim, os senadores têm um respeito, um carinho comigo. Eu vejo que muitos senadores já antigos ligam para mim ou me perguntam qual a opinião sobre determinado projeto, querem saber. Então, porque eu acho que é isso, eles vão vendo o seu comportamento e sabem efetivamente como que você está atuando, né? Preservando, não é questão de direita ou esquerda, é defensor da Constituição Federal, é defensor dos direitos humanos. Direitos humanos não é defender direito de bandido. As pessoas têm que entender como surgiu direitos humanos, né, que foi tudo fundamentado em cima dos fundamentos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. O que é direito humano de primeira geração, segunda geração, terceira geração, há quem entenda na quarta geração, para aí sim entender como é que funciona isso, como funcionam esses tratados internacionais. Então, eu acho assim, o Congresso, se depender de mim, eu vou sempre estar de forma proativa, lutando na defesa da Constituição e dos direitos não só da população LGBTQIA+, que nós temos que ter isso em mente, né? Nós temos que entender, outro dia eu falei no Senado, olha, na reforma da Previdência, que foi um outro golpe, não sei se me perdoem, foi outro golpe que foi aplicado na população brasileira. Eu falei assim, olha, mais uma vez, nós estamos aqui, brancos, homens, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Infelizmente, o Congresso Nacional não representa o povo. Obrigado. Bem, então a gente, até por causa do horário, eu vou pedir a sequência, né? Agora talvez fosse melhor pegar o Fernando. Desculpem, minha internet não está boa, não sei se está para me ouvir direito. Mas, Fernando, agora, tá certo? Pela gerência. Em seguida, a professora Lídia, passa uma questão também tem. Aí o professor Godoy, quer dizer, o doutor Godoy em seguida. E a gente. É porque eu sei do seu horário, eu estou preocupado com isso, para dar tempo de você responder, né? E aí a gente até já pode pensar no encerramento, né? Depois das falas, você vai ter mais tempo para poder sair mais tranquilo, tá certo? E aí evitar atropelo, tá bom assim? Então, ótimo. Vamos abrir com o Fernando. Só vou registrar, além de ser
gerente, ele é mestre, está sendo mestre em História com pesquisa, área de memória sobre a anistia no Brasil. Então, é alguém que tem pensado muito sobre nossa tradição problemática com a democracia. É isso. Boa noite a todas, todos e todes. Como o professor Eduardo já mencionou, eu sou Fernando, sou professor de História, faço mestrado em História, estou gerente executivo LGBT na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana do Governo da Paraíba. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes na pessoa da professora Sueli Lídia. Um beijo, companheira Aniele, muita força na luta. Os queridos companheiros, professor José Godoy, também que eu faço questão de chamar de professor, porque sempre que a gente se encontra é uma aula. E, claro, o nosso orgulho no Senado Federal, senador Fabiano Contarato. É um orgulho muito grande ter sua pessoa conosco. Na sua fala, eu fui muito contemplado com muita coisa, concordo realmente com muita coisa, sei da problemática histórica que esse país tem, não só com a população LGBT, mas com a população indígena, com a população negra, com as mulheres. O movimento LGBT que nos assiste, o movimento de mulheres transexuais, as transfeministas, transexuais e travestis da Paraíba, o MEL, a Maria Quitéria, o Movibi e o coletivo de homens trans, o PETRES, cobram muito políticas públicas nos vários vieses, entre eles a empregabilidade. Na sua fala, senador, o senhor tocou no ponto, né? 38% de empresas não contratam ou não contratariam trabalhadores LGBTs para cargos de chefia. Cargos de chefia, talvez para contratar para outras coisas, isso ainda aconteça. E a minha pergunta é nisso. Como um gerente executivo pode dialogar, como nós que fazemos administração pública, no dia do servidor, podemos construir esse diálogo de políticas públicas de empregabilidade para a população LGBT? QI a mais. Muito obrigado. Eu acho que agora é anotar, vamos em seguida. Professora Lídia, que é pela nossa coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, por favor, faça uma questão, nos dê a honra de fazer uma questão para o senador Fabiano Contarato, por favor. É o microfone. Precisa ligar o microfone dela. Ah, pronto. Boa noite. Agora, normal, toda a live da... É um prazer estar aqui nesse momento, apoiando a cidade, parabenizando o Eduardo e o grupo por ter organizado esse momento. É também um prazer conhecer o senador, não conhecia, e, de fato, me identifiquei muito com várias questões que ele colocou em sua fala, mas eu queria apontar uma coisa que eu acho muito importante na luta das pessoas LGBTQI+, que é a escolarização, né? A discriminação, ela começa muito cedo na vida das pessoas, né? São meninos e meninas de 11, 12 anos que já começam a sofrer processos, né, dessa violência, dessa exclusão social, que é muito pesada. Né? Existe um ódio contra a população LGBT que é algo muito arraigado na sociedade brasileira. Precisa de processos educativos para combater esse ódio, né? Porque quando o assassinato é com requintes de crueldade. Esse ano, nós perdemos o Gabriel, né, que foi uma tristeza muito grande, o Gabriel ter sido assassinado, e a repercussão que isso teve foi horrível dentro da sociedade. Não se identificou como um crime contra a pessoa LGBT. E foi isso, eu entendo dessa forma. Né?
Então, o que eu coloco é o seguinte: a arte, a linguagem fílmica vem trabalhando de forma muito interessante a tolerância, a convivência com desse grupo. E cada na escola tem sido pouco na escola. Existe uma pauta nesse sentido? Pronto, acho que está anotando, né? Porque aí, quando acaba, junto com as considerações finais, do horário, eu sei, não quero atrapalhar o horário, a gente já percebeu, vamos aproveitar. Agora, o nosso procurador Zé Godoy. Já tô... Boa noite a todas, boa noite a todos. Eduardo, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Senador, prazer não conhecê-lo, já admiro o senhor há muito tempo, fiquei muito feliz em uma eleição tão difícil, de resultados tão desastrosos como foi a de 2018, a sua eleição foi um alívio, uma ponta de esperança, até mesmo com quem o senhor disputou, foi muito simbólico a sua vitória. Foi algo que realmente encheu o nosso coração, trouxe um pouco de esperança de uma eleição tão dura. Meu amigo Fernando, a professora Sueli, da Aniele, a todos, um forte abraço. Até dizer, senador, que eu também fui delegado de Polícia Civil, então já temos esse ponto de contato, e é um prazer. E da sua eleição, a vitória sua, ela traz algo muito interessante, é porque nós vimos em muitos espaços mulheres ocupando espaço na política, mas não ocupando lugar de fala. E até outros grupos minoritários chegando a ocupar o espaço, mas não ocupando lugar de fala. Não é sempre, mas em muitos casos aconteceram isso. E a sua vitória trouxe alguém para ocupar esse espaço de forma plena. E no final vai ser essa minha pergunta para o senhor. Não vou deixar de fazer um comentário sobre o decreto hoje do presidente sobre a questão de privatizar as UBS, as Unidades de Saúde Básica. Não demonstra intenção, talvez, de privatizar, demonstra que ninguém ali sabe o que é o SUS. Porque as unidades básicas de saúde são prédios geridos, pertencentes e geridos por municípios, com equipamento pertencente e gerido por município, que recebe uma verba mensal do Ministério da Saúde, que nem banca todo o pessoal que está lá. Então, eles querem privatizar o que não é deles, que demonstra somente que ninguém entende o que é o SUS. Não é que não tem um projeto de país, é que eles não sabem nem o que estão gerindo. Então, você não tem um projeto que você não sabe. Eu vi o tempo todinho, hoje, o dia todo, isso sendo motivo de fala, e eu ficava pensando, o que é que eles estão privatizando, afinal? Nada, isso é uma grande brincadeira, parece que deve ter acontecido algo muito grave que precisou jogar essa cortina de fumaça, precisa até pensar nisso. Realmente é algo que salta aos olhos, né? Nessa questão que o senhor fala das empresas não darem cargos para a população LGBTQIA+, são vários grupos que são afastados, né? Se você percorrer um shopping da cidade, você não vai ver uma mulher trans trabalhando, alguém LGBTQIA+, trabalhando, mas você também não vai ver uma mulher com mais de 50 anos trabalhando, com 45 trabalhando. Onde estão indo esses profissionais? Como estão sendo descartados esses profissionais que não chegam nunca à idade de conseguir contribuir tempo suficiente para uma previdência? Quer dizer, nós temos uma multidão de pessoas sem acesso ao mercado de trabalho cada vez mais excludente, seletivo, heteronormativo e tudo mais. Estou tentando fazer alguns comentários aqui sobre a sua fala, mas, assim, algo que me salta aos olhos é quando nós falamos que tudo, a maioria, não vou dizer que todos, boa parte das conquistas que se chegou, especialmente na questão LGBT, vem do judiciário. Alguns vieram do executivo também, é preciso reconhecer que houveram espaços, decretos presidenciais, os estados fizeram avanços, até os municípios. Aqui na Paraíba, por exemplo, foi o legislativo que criou uma lei, senador, que em todo estabelecimento do Estado tem uma placa de um tamanho considerável, acho que é 50 por 50 centímetros por 50 centímetros, dizendo, olha, discriminação por orientação sexual é ilegal e acarreta multa.
E existe uma comissão criada na Secretaria de Segurança para aplicar multa aos estabelecimentos que permitirem isso. Isso foi um avanço que eu acho interessante e é uma ideia que eu reputo importante aqui no Estado, mas realmente todas elas ou vêm do Judiciário, algumas do Executivo e quase nada do Legislativo. E aí a gente traz um pouco, é uma primeira pergunta que eu deixo para o senhor, mas eu quero fazer uma segunda, tá? A primeira é, até que ponto isso desvirtua a democracia, onde a criação de uma política pública tende a dividir um poder não eleito, de um poder que não atravessou a rua para pedir o voto, um poder que, teoricamente, não deveria formular políticas públicas. Teoricamente, mas pode formular em omissões tão escancaradas como essa. Mas até que ponto a gente se desvirtua, o que é lamentável. E a segunda pergunta, aí eu quero que o senhor fale um pouco sobre sua campanha. Porque eu achei muito bacana quando o senhor abre sua fala dizendo se filia a um partido político, se candidatem, nós precisamos disso. E eu trabalho aqui como procurador que atua em direitos humanos desde 2014 e tenho visto surgirem muitas lideranças nas comunidades ou em movimentos. Eu lido com o movimento cigano, movimento quilombola, movimento negro urbano, todo o movimento LGBTQIA+, movimento indígena aqui do Estado, movimento estudantil, em alguns momentos nós tivemos contatos, em vários outros segmentos, e eu vi surgir muitas lideranças, mas poucas com coragem de atravessar a rua e pedir voto. Isso me preocupa, porque a democracia não vai sair, não vão surgir novos nomes se essas pessoas não se candidatarem. E eu gostaria que o senhor falasse disso. O senhor não só ganhou para o Legislativo Federal, o senhor ganhou para o Legislativo Federal num cargo majoritário, que é um cargo de senador. Nos fala um pouco dessa sua trajetória, para que as pessoas que nos assistem, quem sabe, se encorajem para termos mais candidaturas de mulheres com lugar de fala, mais candidaturas de negros com seu lugar de fala, mais de candidaturas da população de mulheres trans, de homens trans e de tantos outros grupos que ficam distantes e dizem, não, nunca chegaremos porque somos minoria. E o senhor ganhou em uma eleição que precisava de maioria, porque é uma eleição para o Senado. Bem, basicamente isso. Mais uma vez, obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre um prazer enorme, sempre aprendendo. Opa! Bem, eu sei que o meu está cortando muito, mas agradeço a todos aqui presentes, mas até para o horário do senador, aproveitem as respostas, façam suas considerações finais, fiquem à vontade, e agradecemos imenso a presença. Saiba disso. Muito bom tê-lo aqui. Muito bom mesmo. Até mais, então. Fique à vontade. Obrigado, professor Eduardo. Eu quero agradecer a colaboração dos debatedores nos questionamentos, e não sei se eu vou conseguir responder todas a contento, me perdoe se eu me omiti em alguma delas. Mas eu vou começar pelo procurador Dr. José Godoy, quando ele faz esse questionamento que envolve o desemprego, que eu acho assim, que está interligado com a fala do Fernando também, quando ele fala das políticas para a empregabilidade, e que o procurador fala também das pessoas de meia idade, que infelizmente aqui eu tenho que fazer, e eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês só para emitir minha opinião, humilde opinião. Mas a gente tem que fazer um recorte histórico, que em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista, que veio com o discurso de que ia gerar emprego e renda e alavancar a economia. Ali se instituiu o trabalho intermitente, ou seja, desvirtuou a razão de ser de um salário de um trabalhador. Ali se estabeleceu que a homologação da rescisão do contrato de trabalho pudesse ser feita, por exemplo, não pela Delegacia Regional do Trabalho, nem pelo sindicato, mas pelo próprio empregador. Ali se estabeleceu que mulheres grávidas e lactantes pudessem trabalhar em ambiente insalubre, e que se não fosse o Supremo declarar a inconstitucionalidade, nós estaríamos com essa determinação sendo válida. Ali que se estabeleceu também a terceirização da atividade fim. Isso causa uma desigualdade, porque você pode ter 2 funcionários fazendo a mesma coisa e ganhando flagrantemente de forma diferenciada. E não foi alcançado o objetivo
que teve como sustentação para reformar a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, aumentou o desemprego, aumentou as pessoas subutilizadas. Hoje nós temos mais de 25 milhões de brasileiros desempregados ou subutilizados. E aí vem, em 2019, uma reforma da Previdência também com o mesmo discurso. E aí não contemplou estados e municípios, não contemplou todos os funcionários, e afetou a pensão por morte, e afetou basicamente as mulheres, porque mais de 80% das pensões por morte são dadas à mulher, que renuncia à sua vida para dedicar à família, que é isso que nós temos. E aí nós temos eu tenho estudos de inúmeras universidades que falam que em um ano a pessoa não fica com a carteira profissional assinada 12 meses, ele fica de 5 a 7 meses. Então, para ele alcançar 40 anos de contribuição, é quase uma missão impossível. Então, você veja, eu ando muito de Uber, tanto em Brasília como aqui no Espírito Santo, e eu sempre pergunto aos motoristas, homens ou mulheres, os mais novos trabalham 12, 16 horas por dia, os de meia idade trabalham uma quantidade de horas menor, porque atinge a coluna, eles não têm uma estrutura, não têm saúde para isso. E estão totalmente desassistidos. Eles estão literalmente totalmente desassistidos. E aí, quando você tem o desemprego no Brasil e a precarização do serviço, como que você vai reinserir no mercado de trabalho uma pessoa com 55 anos de idade? Depois que contribuiu 31 anos na Previdência, mas que agora não tem idade, não tem tempo de contribuição e vai ser lançada a própria sorte. E isso é muito grave, porque é isso que está acontecendo no Brasil. E isso está atingindo todo mundo, homens, mulheres, negros, índios, está atingindo a população LGBTQIA+, dentre outros. Concluindo aqui um pouco do Fernando, o que eu acho que nós temos que sempre estar falando é aquela coisa mesmo da sabedoria estar na repetição, que não muda por educação, muda por osmose, mas vai ter que mudar. É isso que eu acho. Onde você tiver a oportunidade, fala. Então, se na universidade te der um espaço para isso, ótimo, mas no seu local de trabalho, na sua comunidade base, no seu centro comunitário, na sua igreja, independente de qual a religião, mas você tem que estar tocando no coração, e aí a abordagem é que vai fazer grande diferença, da forma como você vai fazer essa abordagem para seduzir, para tocar as pessoas, para entender que com as diferenças, é isso que torna o ser humano fascinante, que todos somos iguais, que independente de raça, cor, etnia, independente de qualquer coisa, que todos somos iguais e todos merecemos respeito, e o que a população LGBTQI quer é simplesmente dignidade para viver, dignidade e respeito. E as políticas, e eu quero falar uma outra coisa, acredite no seu sonho. Qualquer jovem que, se porventura estiver me ouvindo ou vai me ouvir, acredite no seu sonho. Não deixe que as pessoas estabeleçam um limite onde você possa chegar. Você vai chegar onde você quiser chegar. Basta você acreditar nisso. Entendeu? Não tem essa coisa que o transgênero só pode ser ou trabalhar como cabeleireiro ou isso aqui. Não, você vai fazer o que você quiser. E se alguém ousar te ofender, vá pela via adequada. Processe essa pessoa. Provoque o Estado para que responsabilize criminalmente se for um crime de ação penal pública incondicionada, e entre uma ação indenizatória por dano moral e material, se houver, e se for um servidor, entre na corregedoria, mas as pessoas têm que entender que liberdade de expressão é um direito constitucional, sendo vedado anonimato, mas que traz responsabilidade no seu comportamento, seja por ação, seja por omissão. Então, eu acho que falar mais em qualquer espaço é o grande momento que nós temos para você falar, olha, sim, nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de amor. Em pleno momento, usem das pedras que te lançarem para construir escolas, para construir hospitais, para construir dignidade, para construir cidadania. Haja dentro da lei, dentro da sua convicção ética e moral.
É isso, acho que é isso que nós temos que estar falando, fazendo a todo momento, exercitando. A professora Sueli fala das escolas, que realmente, olha, eu vou falar, vocês sabem, muitos de vocês estão na Universidade Federal da Paraíba, a quem eu quero aqui mais uma vez mandar o meu abraço fraterno, mas eu sempre usei o Sistema Único de Saúde, sempre estudei escola pública. E se não for o sistema de cotas, o filho do pobre não entra na Universidade Federal. Ela não entra. Essa é a realidade. Eu sou testemunha disso. Eu sou filho de um motorista de ônibus. Meu pai era eu não estou falando isso de vitimismo, não. Meu pai era motorista de ônibus por 40 anos na Grande Vitória. Minha mãe, semi-analfabeta, criou 6 filhos, eu o mais novo. Não tinha dinheiro para ir para a escola técnica, que hoje é IFES, só tinha uma aqui no meu estado, hoje tem 22. Eu, para pegar o ônibus, para ir para lá, eu falava, eu sou filho do motorista Alvino. Deixa eu entrar pela frente? Porque não tinha de passagem. Mas eu tenho muito orgulho disso. Sabe por quê? Porque é isso que sedimentou o meu caráter. É isso que faz construir a nossa história. Então, você, LGBTQIA+, não deixa ninguém falar o que você pode sonhar e o que você pode realizar e transformar isso como concreto. Você chega aonde você quiser. Não deixe que ninguém subtraia o seu sonho. Ninguém ouse ofender a sua moral, a sua integridade. Nada disso. Porque é muito triste. Nós vivemos um Estado democrático de direito, que eu fiz essa crítica da violação ao princípio da igualdade, mas aqui eu também quero fazer uma coisa, e é uma denúncia até isso, muito grave. E o doutor José Godoy, como colega meu, delegado, né? Uma vez delegado, sempre delegado, mas que vocês sabem do que eu vou falar. O Estado criminaliza a pobreza. Eu fui utilizado por 27 anos como instrumento do Estado para atuar de forma contundente contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Traça o perfil socioeconômico da população carcerária, grande maioria crimes contra o patrimônio, que é um problema social. Não estou aqui justificando e fazendo apologia ao crime, não. Agora, quando um governo do Estado diz... Seu microfone desligou. Seu microfone desligou. Agora tá. Quando o governo do Estado desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando se desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E vai no sistema prisional e pergunta quem está aqui preso por crime contra a ordem tributária, crime contra sonegação fiscal, crime contra o sistema financeiro, crime de colarinho branco, crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão. Não tem. A grande maioria é isso, porque o Estado criminaliza a pobreza. Você não vê a polícia, com todo o respeito, e eu estou falando como policial, dando geral em jovens, em bairros nobres, aí na Paraíba. Mas você vê fazendo dioturnamente nos bolsões de pobreza, onde tem as pessoas, a grande maioria daquelas pessoas são pessoas íntegras, honestas, éticas. Na grande maioria daquelas pessoas são assim. Mas ali não, como pré-requisito. E são pessoas que estão desprovidas, não tem iluminação pública, não tem saneamento básico, não tem acessibilidade. A professora falou nessa violência institucional escolar. Você tem aí escolas públicas, eu tenho estudos, 93% de escolas da educação básica no Brasil não tem acessibilidade, não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, 63% não tem quadra esportiva. Como que você vai dar igualdade? Como que esse jovem que a vida toda estudou numa escola pública vai entrar para concorrer num curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba se não for um sistema de cotas? Eu morro defendendo as políticas de inclusão, até que um dia nós tenhamos um verdadeiro Estado democrático de direito que garanta a não necessidade dessas políticas, mas enquanto nós tivermos essa desigualdade, eu vou estar lutando por essas políticas de inclusão. Eu não posso aqui... no meu primeiro ano de mandato, eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça de um senador que fez um projeto de emenda constitucional para acabar com a cota de participação das mulheres nas eleições. Olha só, nós estamos em pleno século XXI.
A mulher já foi difícil alcançar essa possibilidade. Primeiro que a lei não fala nem 30% para as mulheres, ele fala 70% para um gênero e 30% para outro. Ele queria acabar. E aí eu fui relatório pela rejeição, graças a Deus foi arquivado, foi rejeitado. Ele teve 2 votos, o dele e de uma mulher senadora. Isso para mim que foi mais surpresa, porque foi uma mulher que votou. Então, a gente tem que estar a todo momento, o doutor José Godoy, Fernando, Sueli, a gente tem que estar nos espaços, a gente tem que estar vigilante nas escolas, fazendo, não deixar uma piadinha ou uma brincadeira, nada disso. Por trás daquela piada tem. Eu aqui no estado, eu trabalhei muito com lei seca, muitos professores falavam assim, quando vai ter, aonde vai ter blitz hoje? Brincadeira, são professores universitários. Não se faz esse tipo de brincadeira. E eu quero ainda falar para vocês, desculpa aí, eu estou me alongando demais, mas eu queria falar também que essa violência, ela é tão, essa discriminação, esse preconceito, ele é tão estrutural, que se você pegar mais de 75% dos homicídios brasileiros, que ocorrem no Brasil, tem como vítimas negros. Né? E aí, quando a gente fala, nem pesquisa tem sobre violência da população LGBTQI+. Quando eu quero ter, eu busco no grupo gay da Bahia, porque o Estado brasileiro não faz. Então, eu não sei se eu consegui contemplar todos com a minha resposta. Eu até me empolguei falando inúmeras coisas. Eu não falei da minha eleição, mas eu queria falar, eu acho que tinha que ter mais participação, assim, capacitação, e não só no período da eleição. Eu acho que os partidos políticos, e eu já falei isso no partido, na rede, a gente tem que fazer um procedimento, uma pauta permanente, tipo assim, vamos capacitação política para mulheres, para quem quer que seja, falar sobre política o tempo todo, e não só no período da eleição, falar, quem quer ser candidato? Quem mulheres, homens, quem população LGBT. Não, mas isso tem que ser uma capacitação constante para você seduzir as pessoas, a entrarem na política, porque, infelizmente, a política ela está sendo criminalizada, as pessoas elas estão já rotulando. Eu, da noite para o dia, passei, quando eu fui eleito, vai virar vagabundo agora, agora vai ser isso, vai ser aquilo. Não, nós temos que acreditar, porque é isso que fortalece o nosso Estado Democrático de Direito. Então, a minha campanha foi, eu sofri ataques, eu sofri fake news, foi divulgado fotos da minha família, né? Eu já era casado, e com meu filho, inclusive, tendo meu filho, foto com ele, falando, esse tipo de família que você quer que nos represente. Quer dizer, então, é muito triste, muito dói isso. Mas a população capixaba eu fui, não estou falando isso para me gabar, mas eu fui o senador mais votado do Estado do Espírito Santo, com 1.117.000 votos e 35 votos. Então, eu acho isso, que nós temos que estar sempre falando, e é o nosso comportamento, independente de orientação sexual, é que vai determinar esse respeito, e esse respeito doa quem doer. Nós temos aqui, vivemos em sociedade, temos um direito coletivo que tem que ser respeitado a todo momento de forma diuturna. Então, eu agradeço, desculpa por ter me alongado, me estendido, e eu me coloco à disposição de vocês, para que em outra oportunidade quiser, vamos tentar falar sobre um outro assunto, eu vou vir aqui mais uma vez com humildade para tentar aprender com vocês e passar um pouco daquilo que eu tenho observado. Tá bom? Que Deus nos abençoe, um beijo a todos, obrigado. Muito obrigado, sou muito mesmo, mas se quiser que eu estava falando, eu vou fazer. Eu sei que professor, tenho dúvida. Muito obrigado. É absolutamente sincero. É uma honra tê-lo aqui, abrindo esse nosso debate, e como disse para a gente, quem é histórico do movimento, é muito significativo, muito importante a sua. Nos sentimos todos representados. Obrigado. Provavelmente. Beijão em todos. Sua atuação tem. Todos. Tá bom. Tá. Muito obrigado. Gostaria agora... Bem, nós vamos fazer agora as considerações finais, porque, é claro, o pessoal tinha perguntas, não tem problema, nós vamos seguir agora, né? Ele fez suas considerações, se quiser, esteja à vontade,
mas a gente vai fazer uma rodada agora com os nossos debatedores sobre, para todo mundo, avisando a todos que estão fazendo seminário, que ele segue amanhã, correto? Com a já na próxima semana já estão marcados e a gente vai só acertar o horário, tá certo? Dos mandatos da mulher, né, trans no Recife, também tem o pessoal do Leci Brandão, tem alguns que a gente está recebendo, tá certo? As devolutivas, então, né, pode aguardar que, assim que tiverem os horários, nós estamos comunicando a continuidade do Desejo de Poder, além de hoje, com a abertura e amanhã, que já está marcado, né, com a deputada federal Érica Cocai, correto? Então, quero dizer para as pessoas que hoje, com essa confusão da UFPB, né, o SIG Eventos está fora do ar. Então, o registro, e eu não vou cobrar das pessoas, um registro de presença que a própria instituição não garantiu as condições para fazer. Claro que teria uma maneira de fazer aqui pelo Face. Vou pedir às pessoas de qualquer jeito, porque ajuda, né? Sempre que entrarem para o Facebook, né, darem um olá, uma boa noite, ou fazerem um comentário, que fica registrada a sua presença, tá certo? Neste seminário. É uma maneira, tá certo, de colocar. Além das questões que podem ser levantadas. Tudo pela página do MEL no Facebook. Que ainda bem que a gente tomou o stream como sala de produção e a página do MEL para a transmissão. Porque se dependesse da estrutura, né, da universidade, nós não teríamos realizado isso hoje. Só para... Né, não tem que registrar essas coisas, é grave, né, é sério. Né? Depois ficam falando que... Né, deixa para lá. Né, Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo. Queria, né, pedir as palavras aí, as considerações finais, tá certo? De nossos debatedores que vieram hoje, tá aí a Aniele, a Suelídia, o professor, e professor também. Godoy não tem jeito, você virou professor e agora é. Não quero nem saber mais. Se não era, virou, não tem problema. Tá certo? E o Fernando estejam à vontade. Pela ordem de como é o nome, né, de falas, a gente pode começar. E aí, Aniele, vamos começar e a gente encerra com Godoy. Pode ser, gente? Só despedida mesmo e tal. Isso vai ser gravado, deixando claro. Está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no YouTube. Então, inclusive, quem perdeu vai ter a oportunidade de ver com calma. Né? Eu mesmo vou ter que dar. Tive problemas aqui com o áudio, vou ter que dar uma olhada em algumas falas que ficaram perdendo. Vamos lá. É isso. Vamos lá, Nelly. Então, quero agradecer imensamente, né, a todos vocês, a todas e todos que estão conosco, e dizer que realmente, para finalizar esse nosso encontro, mediante as falas que foram feitas, me fez rememorar o nosso mote da Parada LGBT de 2018, que nós temos que lacrar nas ruas e nas urnas. Né? Esse ano, nós temos que lacrar no virtual e nas urnas também. Então, não tem como garantir da melhor forma os direitos nossos, dos LGBTs que ia mais, se não for lacrando nas urnas. E nós temos aqui na nossa cidade inúmeras candidaturas de pessoas que com certeza nos representam cada um de nós. E agradecer imensamente a todos vocês, Fernando, José Godoy, aos professores também que estão aqui representando a instituição da UFPB. Um abraço a todos e contem sempre com a nossa presença. Eu gostaria de agradecer ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, professor Eduardo, professora Suelídia, agradecer ao MEL e a todos os movimentos envolvidos na construção desse webinário Desejo e Poder, parabenizar por essa iniciativa, por dar continuidade à história desse movimento, agradecer ao professor José Godoy, doutor Godoy, nosso companheiro de luta,
E deixar um abraço a todas as pessoas LGBTs que nos assistem, que nos escutam, que têm hoje na mão o direito e o poder de desejar um país melhor, uma cidade melhor. Vamos em frente, a luta continua. Então, também quero agradecer, né, pela noite tão produtiva e tão bonita, e tão boa de se passar, né? É sempre muito importante criar espaços de discussão para a gente colocar em pauta, né, a demanda do movimento, porque é uma demanda legítima e precisa ser olhada com mais seriedade pela população brasileira e pela nossa cidade de forma particular, né? O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos se sente muito representado por esse grupo, né, e apoiando essa luta e estando juntos, fazendo o que for possível para apoiar, e dizer que, de fato, não é fácil, né, a conquista dos direitos e a dignidade humana, essas questões estão o tempo todo colocadas para as pessoas LGBTQI+, mas é importante termos, né, companheiros e companheiras de luta, grupos que estão se organizando para apoiar as pessoas que precisam conquistar esses direitos. Então, também parabéns a todos os grupos organizados do movimento, né, e dizer que estamos de braços abertos. Boa noite. Pessoal, eu vou fazer só um rápido comentário sobre a participação do senador. No dia de hoje, pela manhã, estava lendo alguns textos aqui, e junto com a minha companheira, que é professora do Instituto Federal, nós estávamos discutindo essa questão do colonialismo, de outros espaços, em relação ao outro. E eu lembrando do Mark Lilla, que é um pensador americano, que algum tempo atrás cunhou que disse que os democratas nunca mais iriam ganhar porque eles eram ligados ao identitarismo, sempre esqueço, sempre não trabalho falar essa palavra, e que por isso eles falavam só para o gueto deles. E a gente estava discutindo a Jamile Ribeiro, falando sobre um pouco disso, né, de que tem essa ideia de que o homem branco hétero discute para todo, representa todos, mas o negro só representa o seu grupo, o LGBTQIA+, só representa o seu grupo, a mulher só o seu grupo. O que vimos aqui foi o senador Fabiano Contarato discutindo todos os aspectos, vários aspectos da sociedade com uma visão ampla, mas com a capacidade de sentir o outro, que os homens brancos, héteros e ricos e de idade média do Senado não viram aprovar a reforma trabalhista, aprovar a reforma da Previdência e tantos outros. Então, o Mark Lilla está equivocado, sim. Espaço das mulheres, ela consegue nem só ver o seu eu, espaço da mulher negra, espaço da mulher trans, espaço do homem trans, ela consegue nem só ver o seu eu, como ter uma visão muito mais ampla, porque tem a capacidade de ter alteridade e empatia para sentir vários segmentos da sociedade, como demonstrou aqui o senador, uma capacidade, uma sensibilidade incrível para demonstrar que a reforma da Previdência está deixando os homens e as mulheres, brancos ou não, de meia idade, fora do mercado de trabalho e jogados. Então, eu acho que é uma resposta, sim, a tudo isso. Não, essas pessoas não representam a sociedade, essas que se dizem representar como um segmento hegemônico, eles não representam a sociedade, representam apenas os seus interesses. Eles não estão lá para defender o bem-estar social. Estão lá para defender quem vai fazer isso muito melhor. São pessoas como o senador e tantos outros que têm essa capacidade de fazer, defender o seu ponto de vista, o seu locus, mas de defender todo um aspecto da sociedade que realmente sofre, do trabalhador, da mulher, do negro, do indígena e de tantos outros. Essa, para mim, é a lição que fica aqui essa noite, além de um belíssimo debate. Eu acho que vocês todos estão de parabéns. Eu saio daqui muito feliz com essa discussão. E feliz também de ver alguém no Legislativo, como
como o senador Fabiano Contarato, para a gente começar a ultrapassar essa barreira de que só vai sair pelo judiciário. O Paraíba já conseguiu um exemplo, acho que a lei dos cartazes é um belo exemplo de que é possível sair dentro do legislativo, e é preciso que isso avance cada vez mais, esse espaço, porque é mais democrático quando sai de dentro do legislativo, isso sem dúvida alguma, é de lá que estariam ou deveriam estar representados todos os segmentos da sociedade, e que talvez o Chile consiga isso agora que se encaminha para aprovar uma Constituição que, no mínimo, em relação às mulheres, haverá paridade. Isso já é um grande avanço. A Bolívia, na eleição da semana passada, conseguiu eleger 56% de mulheres para a Câmara Alta e 48% de mulheres para a Câmara Baixa, ou seja, o Senado tem 56% de mulheres e a Câmara dos Deputados de lá, 48% de mulheres. Isso é um avanço incrível, a América Latina tem avançado, o que eu acho que dá fôlego para que o Brasil comece realmente reverter um momento tão difícil e eu diria tão patológico da nossa sociedade ao apostar numa proposta de necropolítica ou de tanatopolítica, como diria o Foucault, necropolítica como aquele bebê, para ultrapassarmos um momento tão triste, tão difícil da nossa história. E eu acho que um momento como esse nos faz renovar a esperança. Parabéns a todos vocês que compõem esses movimentos maravilhosos. Eduardo e todos, saudade de vocês. E não sei se você viu, a Escola Francisca Assunção Cunha conseguiu destaque, terceira no estado de todas as escolas públicas, com melhores notas no Enem. Eu fiquei feliz demais com aquele evento e os resultados, os jovens lá deram a prova. Parabéns a todos, um forte abraço, muito bom estar com todos vocês. Queria agradecer a todo mundo que veio aqui, especialmente a Suelídia e a Zé Godoy, que foram chamados meio de última hora. Me desculpem, a culpa é minha, eu tenho que assumir como coordenador a responsabilidade. Estava tudo pronto para sair os convites oficiais há uma semana. Eu jurava que tinha saído, mas eu não cheguei lá e autorizei, e as pessoas não se sentiram à vontade. Então a responsabilidade é minha, não tenho que cobrar de ninguém, eu é que devia ter lembrado de ter feito a autorização. Estava tudo pronto. E muito obrigado por vocês terem ido e terem feito parte do debate, além, claro, do senador, mas se não fosse a abertura do diálogo, né, é isso que a gente vai fazendo. O seminário existe para que a gente possa discutir, para que a gente, inclusive aqui na Paraíba, né, possa botar em discussão a questão política, para, além das nossas briguinhas, lembrar, a pauta é grande, e a consciência, e a representatividade, e a garantia dos direitos da população LGBTQIA+, é parte fundamental dos direitos da pessoa humana. Não nos esqueçamos disso. Tá? Igualdade de gênero e diversidade sexual são parte fundamental, indissociável dos direitos da pessoa humana. Então, nesse sentido, era isso que a gente queria dizer, e chamar todo mundo para estar presente amanhã com o debate, e depois os que vão vir, mas esse que está marcado amanhã às 19 horas também, com a deputada Érica Cocai. Tá certo? Boa noite, muito obrigado a todos, a quem está nos assistindo, a quem está. Não esqueçam, bote uma curtida ou compartilhem no Face do Mel, que isso já registra a presença, ou façam questões que, se forem, né, a gente pode encaminhar ao convidado e, quem sabe, né, eles têm assessorias, eles podem, né, a gente encaminha e vê se tem resposta. Muitas vezes o questionamento ajuda, inclusive, a essas pessoas no seu trabalho de mandatário. Estamos aqui e tem sido uma boa troca. Para todo mundo, boa noite e até amanhã.